Ele se criou na indústria automobilística e, quando comandava a montadora alemã Audi no Brasil, mudou completamente de caminho. Trocou a direção pelo Manche e se tornou presidente da Gol Linhas Aéreas, entrando num mercado em que nunca havia se aventurado. Isso aconteceu há quase 6 anos e o executivo Paulo Kakinoff tem se mostrado um excelente piloto, hábil para comandar a companhia aérea em tempos de alta turbulência econômica. Ele vai falar o que fez para que a empresa se valorizasse mais de 200% no ano passado e revela os planos para o futuro. Kakinoff, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da B3, aqui no Moeda Forte. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, o prazer é meu e obrigado também por essa introdução tão generosa. Obrigado pela gentileza. Mas é a mais pura verdade. Muito obrigado. Aliás, até porque você trabalha hoje num setor que é muito complexo. E até gostaria de abordar isso com você. É um setor que foge, que tem tantas variáveis que foge do controle do management, que é o dólar, combustível, enfim, muitas variáveis. Eu queria que você me contasse um pouco o desafio de comandar uma empresa aérea. É até difícil fazer uma analogia sobre essa questão da complexidade do setor sem soar cabotino no discurso, né? Mas algumas consultorias de presença global classificam realmente a aviação como um dos 3, 4 mercados mais complexos justamente pela quantidade de variáveis externas que influenciam no resultado, né? Isso varia de país para país, mas não muito no que diz respeito ao percentual do resultado, que depende no curto prazo, quase que exclusivamente dos indicadores macroeconômicos, notadamente no setor aéreo. Nós estamos falando de combustível, preço do combustível de aviação, que varia da estrutura total de custos de uma companhia aérea de 25% até 35%. Dos custos totais. A variação cambial, essa daí é especialmente mais importante nos países, né, cuja moeda apresenta uma volatilidade muito alta, é o caso do Brasil aqui no real, e evidentemente da dinâmica competitiva, né? Ao contrário do que se imagina e muitas vezes se diz, é um setor onde a concorrência acontece do ponto de vista prático da maneira mais plena que se pode imaginar, uma vez que raramente se tem uma rota que é explorada de forma exclusiva. Como é um setor também cuja demanda é extremamente sensível a preço, o cliente constantemente se vê com pelo menos 2 opções de aquisição daquele produto, o que tende a gerar uma competição de preço que no caso extremo de um excesso de oferta, se transforma no que o setor chama de spiral down, uma disputa de qual é o melhor preço que se consegue para ocupar um assento vazio, o que evidentemente tem uma pressão negativa nas tarifas, né, comprimindo muito as margens e, como eu disse, nos casos extremos de excesso de oferta, fazendo com que a empresa entre no prejuízo, né? Essa é uma dinâmica que se retroalimenta. Agora, como controlar essas variáveis você não consegue controlar, mas como administrar essas variáveis? Por exemplo, quanto que elas impactam nos custos da Gol? Bom, o combustível, como eu falei, está nesse patamar, ele varia, mas na casa dos 30% até 35%, quando se fala de um período de preço mundial do petróleo, cotação mundial do petróleo mais alta, combinada a uma moeda desvalorizada. No atual momento está mais na casa dos 30%. O segundo é a própria variação cambial em si, né? Quando nós olhamos a estrutura de custos de uma companhia aérea no Brasil, você tem pelo menos 3 grandes custos que são inevitavelmente denominados em moeda estrangeira, que é a manutenção de motores, o leasing das aeronaves e o próprio preço do combustível, que no Brasil segue o querosene de aviação, o QAV, segue a cotação do preço nos mercados internacionais. E como que você faz essa administração? Existem diversas ferramentas, né? A principal delas é a própria capacidade que a companhia tem de repassar, de ajustar a sua tarifa em função dessa estrutura de custos. Isso está diretamente associado ao nível de preferência que o mercado dá à sua empresa, né? Um dos principais indicadores hoje de performance dos executivos da companhia é justamente o indicador de predileção pela marca, o NPS. Isso compõe a parcela importante da remuneração variável dos executivos e de todos os líderes da empresa. É só assim que você consegue realmente ter um pricing power, um poder de precificar a tarifa que possa compensar essa variação de custos.
Esse mecanismo, né, ele é possível quando a sua companhia, a sua empresa, de fato, é merecedora da predileção do mercado e, ao mesmo tempo, se tem um equilíbrio entre oferta e demanda. Né? Do contrário, quando há um excesso de oferta, esse efeito que eu disse de destruição do valor, da tarifa, né, acontece de uma maneira muito rápida. O grande pilar de sustentação dessa capacidade de precificar e ter margens superiores ao mercado, à média do mercado, é a estrutura de custos. A Gol, desde a sua fundação, ela é o produto de na minha visão, uma sacada, né, muito oportuna naquele momento, para não dizer genial, de trazer para o mercado um modelo de baixo custo, baixa tarifa, que pudesse enfrentar uma concorrência que tinha uma estrutura mais pesada, que se refletia também em tarifas muito altas e que acabou, nos 5, 6 primeiros anos, trazendo um efeito tão impactante no mercado que ficou conhecido como o efeito Gol. A gente preserva isso até hoje, né, oferecendo dos menores custos unitários na medida do nosso setor, que é o custo por assento quilômetro voado, e transfere parte dessa vantagem de margem no aprimoramento do produto e do serviço, que fazem com que a empresa, então, fez, né, no caso da Gol, conquistado a liderança do mercado e, evidentemente, isso nos permite acompanhar essa flutuação de custos, mantendo ainda assim uma tarifa muito atraente. Além disso, existem as ferramentas de hedge, que a companhia utiliza com um alto grau de assertividade há muitos anos, né, tanto no hedge cambial quanto no petróleo, e o clássico de todos, né, uma busca constante pelo ganho de eficiência que se traduz num custo unitário ainda menor. Você, inclusive, eu peguei aqui alguns dados falando sobre eficiência. A Gol, quando você assumiu, o custo dela parece que era mais ou menos 10 bilhões. Uhum. Hoje, esse custo é de 7 bilhões, ou seja, 6 anos depois, houve uma redução de 3 bilhões de reais no custo da companhia. O que foi feito? Foram, de fato, muitas iniciativas, mas acho que 3 explicam a maior parte desses ganhos. Né? A primeira delas, a principal, uma busca, eu diria, quase que obsessiva por processos que poderiam ser automatizados e simultaneamente, fossem percebidos pelo cliente como agregadores de valor na experiência com a companhia. Né? Um exemplo desse é o sistema de geolocalização, que combina os dados, né, a posição geográfica que o cliente está 4 horas antes do voo decolar. Se ao cruzarmos essas informações, né, isso é feito por um algoritmo através do aplicativo acessível a todos os clientes. Se nós identificarmos que não há possibilidade, pelas condições de tráfego daquele momento, do cliente chegar em qualquer momento, nesse intervalo de 4 horas antes do voo, chegar a tempo de embarcar naquele voo previsto, nós automaticamente mandamos uma notificação, né, um push notification, para esse cliente, já com a alternativa dos próximos voos. O oposto, para que ele simplesmente diga, altere então o meu bilhete do voo que eu tinha previsto para o voo seguinte. Do ponto de vista do cliente, é uma conveniência absurda, né? Porque ele está lá angustiado, preocupado, até possivelmente infringindo leis de trânsito para chegar rapidamente no aeroporto, para interagir com alguém do nosso balcão de atendimento, tentando embarcar num voo que já teve as portas encerradas. Né? Então, alta ineficiência, insatisfação e baixa produtividade. Ao mesmo tempo, já tendo a confirmação do cliente que ele não vai chegar a tempo, nós liberamos aquele assento para o cliente que está no aeroporto, na lista de espera, para embarcar. O oposto também ocorre. Quando o cliente chega mais cedo do que o previsto no aeroporto e temos um assento disponível num voo que sai antes, nós informamos e convidamos se ele não quer embarcar também. Todos esses recursos, essa conveniência, fazem parte do nosso aplicativo e que permitiu, desde que ele foi lançado há 2 anos, que 400 mil pessoas saíssem do balcão de atendimento para resolver o problema do imprevisto e automaticamente, sem interagir com nenhuma pessoa, tivesse a solução para o melhor atendimento que ele gostaria de ter da Gol
né, através do aplicativo. Isso em termos de redução de custo representa quanto? Vocês já fizeram essa conta? Para você ter uma ideia, esses três pilares fizeram com que, o que eu vou citar, né, o primeiro já falei, que é o de tecnologia, o segundo é de padronização da aeronave e o terceiro de redesenho completo da nossa malha. Mas esses três pilares respondem por aproximadamente 70% desses ganhos de 3 bilhões que você, né, levantou. Do ponto de vista de indicadores operacionais, os clássicos do setor, número de colaboradores por voos, receita por voo, receita por assento. Nesses últimos 4 anos, o uso da tecnologia em especial e isoladamente representou aproximadamente 1/3 dos 30% de ganho de eficiência que nós tivemos nas operações como um todo, né? O outro 1/3 foi a padronização plena das aeronaves, né? Nós temos uma única família de aeronaves, 737 Next Generation, e esse foi um trabalho de padronização, oferecendo para o cliente um nível superior de conforto, né? Hoje a Gol é a companhia aérea com a maior quantidade de assentos com o selo A de conforto da ANAC. Isso significa a maior distância, mais espaço. E o curioso é que isso foi obtido pela companhia que tem o menor custo, né? Teoricamente, é a companhia de mais baixo custo do mercado, é a que mais adensa as aeronaves. Obtivemos esse ganho à medida que nós configuramos as aeronaves exatamente da mesma forma e evitamos o que a gente chamava, antes dessa modificação, de turismo de assento vazio, né? Às vezes você tem rotas que estão decolando em horários não ótimos, com um nível de ocupação baixo, que traz a falsa sensação de eficiência daquele ativo por ter muitos assentos, mas os clientes não estão ocupando todos os assentos. Nós verificamos numa conta muito simples, né? Nós tínhamos aeronave com a maior quantidade de assentos, porém a ocupação média naquela ocasião era de 73%, 74%. Uma boa parte dos voos era operada com assentos vazios que, ao mesmo tempo, ocupavam um espaço que poderia ser traduzido em conforto para os clientes, né? No que você falou da configuração do avião, no que ajuda você ter aviões iguais? Eu acho que todos devem se lembrar, né, não no passado muito distante, que no caso da Gol, por exemplo, nós tínhamos aviões com diferentes números de assentos, né? E por que isso aconteceu? Esse era um efeito colateral de uma fase de extremo sucesso da companhia. Quando a Gol chegou no mercado, como eu disse, a proposta era tão disruptiva, né, que os competidores que existiam naquela ocasião, eles sucumbiram, muitos já estavam frágeis do ponto de vista econômico, eles sucumbiram de vez, e a companhia trouxe esse efeito, que ficou conhecido como efeito Gol no mercado, que pode ser melhor expresso em números. Em 2001, primeiro ano de operação da Gol, existiam 100 milhões de bilhetes que eram comercializados anualmente no Brasil para viagens cujas distâncias eram superiores a 75 quilômetros, de ônibus ou de avião, 100 milhões ao todo, sendo 30 milhões de bilhetes aéreos e 70 de ônibus. Passados 17 anos agora da Gol, esse número mudou. Ao todo são 130 milhões de bilhetes comercializados, sendo 100 do setor aéreo e 30 do ônibus, né? A Gol, isoladamente, ela responde por aproximadamente 30 milhões de CPFs que voaram pela primeira vez, ou seja, de pessoas físicas, né, que voaram pela primeira vez nesse período de 17 anos, e voaram com a Gol, evidentemente, justamente pela capacidade de atrair clientes, passageiros que só tinham o poder aquisitivo para fazer a viagem de ônibus, né? Esse efeito Gol fez com que a empresa crescesse tão rapidamente que a demanda por aviões nos fez buscar aviões que estavam disponíveis no mercado em qualquer lugar que eles estivessem, independentemente, né, da configuração. Exatamente. Então, essa coleção de configurações diferentes traziam um desconforto que parecia ser mínimo, pequeno e não tão relevante na operação do dia a dia, mas somados, eles poderiam representar 3 minutos de atraso num voo, 4 minutos num outro, 2, além da insatisfação do cliente. Que tipo de inconveniente que eu estou falando? Quando nós mudávamos uma aeronave por uma manutenção imprevista, o cliente embarcava com um bilhete de um assento que não existia. Ou porque ainda, era de um avião porque era de outra configuração. Né? Para se conseguir fazer a padronização, ela foi feita numa quantidade de assentos que fez com que aviões que eram, pela arquitetura interna,
capazes de receber maior quantidade de assentos foram, nesse sentido do adensamento, propositalmente negligenciados, para que a gente tivesse um número que fosse aplicável em todos os aviões 737-800 e 737-700 que nós operamos, de forma que a configuração fosse a mesma. Então, nós temos as 7 primeiras filas com 34 polegadas de distância e todas as demais filas dos aviões com 29 ou 30 polegadas de distância, que nos colocam, então, nesse patamar do maior selo de conforto. O que nós perdemos de receita nos horários pico, né, por termos menos assentos nos aviões que operam nesses horários, nós ganhamos na predileção do cliente, que valoriza antes do preço o conforto, uma certa privacidade, a condição de operar um laptop, ler um livro, ou precisa realmente, pela estatura, em prêmio de tarifa, que ele está mais do que disposto a pagar, vê valor nisso, justamente porque na comparação com outras empresas ele tem uma condição de conforto ou de conveniência maior. Além da redução do tempo de solo, né? Eu diria que seria muito difícil, para não dizer impossível, a Gol ter conquistado, né, já pelo 4º ano consecutivo, a liderança em pontualidade no mercado, sendo a maior empresa do Brasil, se ela não tivesse essa frota padronizada, o que permite um tempo de solo mais rápido, embarque e desembarques também mais rápidos e, o mais importante, a movimentação da frota em qualquer um dos 800 voos que nós, para performar, né, qualquer um dos 800 voos que nós fazemos diariamente. Tá, ok. Vamos falar mais no próximo bloco sobre isso. Muito obrigado, Kakinoff. E no próximo bloco, conversaremos sobre o modelo de negócios da Gol.